Olha, uma informação importante da economia: o Brasil gerou 197 mil empregos com carteira assinada em abril desse ano. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. No mês passado, foram criados mais de 1 milhão e 850 mil empregos formais, ao mesmo tempo em que quase ou mais de 1,5 milhão de trabalhadores foram demitidos. A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia no início do ano passado. Girando os nossos comentaristas, Cristina Grêmio, em relação à criação de empregos, até que ponto isso vai pesar na hora do voto nesse ano e há alguma recuperação à vista? Recuperando em todos os números da economia e mês após mês a gente está vendo, não sei exatamente aquela recuperação em V que o ministro Paulo Guedes falava, mas a gente está vendo números surpreendentes aí como esse agora de empregos formais. A gente vai continuar acompanhando ao longo dos próximos meses, espera-se, né, que a economia continue se recuperando, apesar do pós-pandemia, apesar do pós-lockdowns de prefeitos e governadores, apesar das mentiras que a gente vai ouvir na campanha eleitoral de que foi o presidente da República ou o ministro Paulo Guedes que provocaram a quebradeira na economia, apesar de toda a tentativa de esconder que há uma guerra que está afetando os preços no mundo inteiro de petróleo e afetando a inflação nos países, né? Países aí mais desenvolvidos que o Brasil enfrentando inflação que não enfrentava há décadas e o Brasil se saindo numa situação ainda melhor. Apesar de tudo isso, eu acho que o eleitor vai estar atento sim e tentando entender o que está por trás de cada número, de cada recuperação ou de cada retrocesso para saber exatamente quem causou o quê. Salles, é uma boa notícia? O emprego pode trazer muita esperança para uma pessoa e para uma família, né? Um assunto certamente que vai entrar nos debates deste ano. É uma muito boa notícia, Adriana. De fato, a economia está melhorando, claro que não no ritmo que gostaríamos, mas está melhorando. Os números de empregos formais restabelecidos vêm crescendo mês a mês. O próprio PIB que foi identificado no primeiro trimestre já é um PIB que sobe. E aí, engraçado até foi ver uma jornalista conhecida aí de um outro meio de comunicação dizendo: olha, melhorou, mas não melhorou tanto, não melhorou como a gente esperava. Essa mesma pessoa, um pouco antes, tinha dito que todo o mercado esperava a queda. Aí, quando subiu um pouco menos do que ela achava que tinha que ser, ela disse: não, o mercado esperava mais. Ela falou que não ia ter nada. E falou agora. Então, a narrativa realmente é muito chata. Mas a economia está melhorando. Não está melhorando na velocidade que a gente quer, evidentemente, porque a guerra lá fora está fazendo com que os preços de combustíveis continuem atrapalhando muito o assunto da inflação e é preciso ter uma estratégia para isso, mas um governo sério que trabalha voltado para incentivar o empreendedorismo, para incentivar o livre mercado e principalmente liberalizar a economia. Quando a economia mundial melhorar mais, o Brasil vai acelerar bastante. E para isso é importante ter um governo que olha para esse desenvolvimento econômico com um viés liberal e não um candidato que quer se espelhar na Argentina. Amanda Klein e os números do CAGED. Bons números, o mercado de trabalho vem se recuperando de maneira forte, né? O governo colheu 2 resultados muito importantes semana passada: 1% de crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano. O IBGE mostrou um desemprego da ordem de 10,5%, que é um índice, a gente está de volta a um índice de desemprego mais ou menos de 2016, o que é positivo. E agora esses números do CAGED, que são empregos formais, com carteira assinada de melhor qualidade, quase 200 mil empregos. Esse é o copo meio cheio, copo meio vazio. Atenção principalmente para diminuição dos rendimentos, isso porque os salários são corroídos pela inflação. Tem um levantamento muito interessante hoje publicado no jornal O Globo, um levantamento feito pela Tendências Consultoria, que gosta de grande credibilidade, mostrando que 38% dos trabalhadores hoje no Brasil ganham um salário mínimo, até um salário mínimo. Em 2015, esse número era da ordem de 27%, então, olha como piorou as condições de trabalho, quer dizer, os trabalhadores ganhando menos, e o copo meio vazio também, principalmente no que diz respeito à inflação. A gente viu o Boletim Focus, a expectativa de quase 9% para esse ano, ainda é uma inflação muito alta, vindo de 2021 com uma inflação da ordem de 10%. Então, esse é o copo meio vazio, mas, de fato, há uma recuperação importante no mercado de trabalho e no primeiro trimestre do ano. Infelizmente, os economistas enxergam daqui para frente uma desaceleração nessa recuperação. O crescimento deve ficar em torno de 1,5% nesse ano, mas já a partir de 2023 deve desacelerar por causa
causa da alta da Selic e de um cenário internacional muito mais inóspito e turbulento. Ô Salles, melhora o emprego até do que o Auxílio Brasil, né? Apesar da gente saber da importância dessa ajuda, paralelamente é preciso fazer esse movimento de criação de vagas mesmo, né? Pois é, em momentos excepcionais, as medidas têm que ser excepcionais. Daí porque o governo criou Pronamp, Auxílio Brasil, parcelou impostos, fez uma série de coisas importantes para justamente, como disse bem a Cristina, fazer um movimento contracíclico a esses governadores, inclusive o aqui de São Paulo, o ex-governador Dória, etc., que fizeram fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Essa turma jogou uma bomba no colo dos brasileiros e que agora está gerando esse resultado negativo.